Obrigado, Jordi. Obrigado, pessoal que está aqui. Agradecer, primeiramente, a Raquel por ter me convidado e a todo mundo que veio aqui. Então, eu sou intérprete desde 2017, mas eu comecei fazendo muitos poucos trabalhos naquele ano, meio na raça. Eu respondi e-mails rápido, não tinha sido treinado, respondi um e-mail rápido aceitando um trabalho e comecei a interpretar ali. O assunto era satélites que estavam sendo vendidos para mineração. Era um assunto extremamente técnico, mas eu recebi é, os artigos científicos da pessoa que ia apresentar o tema com antecedência, pude montar um glossário e fazer minha primeira interpretação com tranquilidade. E não era uma palestra, ele estava numa feira expondo o trabalho dele, então eu estava do lado do palestrante, eu podia fazer perguntas ali para a pessoa, então começou até bem. Na minha carreira de intérprete mesmo começou por acidente, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente, antes de começar a interpretar, a gente já está interpretando. é, Quando vem um colega de fora, um estrangeiro vem visitar a gente passeia com ele, você já está interpretando ali. E a minha mais intensa, assim, foi quando eu estava voltando de intercâmbio e o avião pegou fogo, uma das turbinas pegou fogo. Eu descobri naquele dia que os aviões podem voar com uma turbina só. Eles não precisam das duas para voar. Eles têm uma autonomia muito grande com a turbina só, mas a gente voltou para o aeroporto e o cara da companhia aérea, que não era American Airlines, o voo não era Latam, e ele não sabia falar português e o avião estava cheio de brasileiros e ele não conseguia explicar para o pessoal que eles tinham que pegar um voucher de hotel, um voucher de restaurante e levar o pessoal de volta. E aí eu vi o que estava acontecendo, fiquei do lado dele, comecei a traduzir a todas as famílias, todas as pessoas que estavam no aeroporto e pro cara da companhia aérea. Fiquei ali fazendo isso ali umas 2 horas até acabar o pessoal e eles pararem de reclamar que o hotel, voucher de hotel não era suficiente, e realmente não era, né, para ter uma estadia legal em Miami. É, mas eu ganhei muitos vouchers naquela noite e eu tive uma noite de rei no aeroporto comendo sushi, comida chique, enfim, foi isso. É, Bom, e hoje eu vou falar como montar glossários, né? Deixa eu abrir minha apresentação aqui para vocês, só um minutinho, uma apresentação que eu não mandei, como um bom palestrante faz com seus. é, Como um bom palestrante não faz, na verdade, né, com o pessoal da cabine. Mas como o assunto vai ser bem raso, não acho que vai prejudicar ninguém. Vamos lá. Então, ok. Tem minha montagem de glossários para interpretação. Eu vou explicar rapidinho, gente, só como são os meus glossários, como eles ficam, o que que eu coloco e quais recursos que eu utilizo para pesquisar os termos. Vamos lá. Ok, essa apresentação vai se dividir em 4 partes. A primeira é onde montar o glossário, o que usar para montar o glossário, depois como organizar o glossário, como pesquisar os termos, lidando com material de pesquisa dentro dessa parte, quais recursos utilizar e, por último, como memorizar o glossário. A primeira coisa, que é onde montar o glossário, acho que a maioria aí, o Excel, ou uma de suas variações, um Google Sheets, algo assim. Sempre tenho preferido usar o Google Sheets para poder compartilhar online com as pessoas. Dá para fazer isso pelo Excel também com o OneDrive hoje em dia, porque normalmente você não está sozinho, você está em dupla na cabine, né? E na cabine é bom que seu parceiro ali de cabine dê seus pitacos sobre o glossário também, né? Corrija o que tiver que ser corrigido, ou adicione os termos que ele percebeu, os termos que ele pesquisou também. Mas, no final das contas, um bom e velho bloco de notas ainda é assim a fonte mais rapidamente acessada, né? Aquela que está mais rápida ali. Se acabar a luz, não tem problema. Se o seu computador quebrar, não tem problema. O bloco de notas é o mais confiável, no final das contas. E bem, agora como organizar o seu glossário. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um glossário que eu fiz recentemente para fazer uma visita numa base de submarinos. E eu não sabia nenhum tipo de vocabulário de submarino, eu não sei as partes de um submarino. Melhor, não sabia, agora eu sei algumas, mas eu não tinha a menor ideia de quais são as partes do submarino, eu não sabia.
como falar um periscópio, torpedo. Vou parar de falar para não maldade com o pessoal aí, né? Que tá nas cabines. Tá? Ficar lendo o termo aqui, mas está escrito, né? Quem tá em inglês. Bom, e como eu organizo? Coloco a língua fonte na coluna mais à esquerda e a língua alvo na coluna mais à direita. Por quê? Porque eu normalmente vou estar pesquisando mais pelo que está escrito na língua fonte, então eu vou virar mais para o lado da esquerda e procurar os termos por ali. Faço uma coluna extra para comentários, coloco pronúncia ali em termos que possam me gerar alguma dúvida em relação à pronúncia. Nesse caso aí foram dois, né? Torpedo e lastro, né? Em inglês, torpedo é torpedo e o lastro é ballast. E explicação de sigla também. Então, aqui E, além disso, uma descrição dos palestrantes. Tudo, na verdade, descrição dos palestrantes, eu estou pensando em conferência, assim, que vai chegar um mestre de cerimônias, um apresentador, e vai começar a ler um papel com a descrição ali dos palestrantes. Olha, essa aqui, essa aqui é, essa aqui é Celene Santos, ela é formada pela Universidade de São Paulo. Ela tem formação em X, em Y e Z. Ela tem os títulos X, Y e Z. E vai fazer todas essas questões. Ele vai provavelmente falar isso muito rápido, já que ele está lendo. Você não vai ter tempo de fazer nada a respeito, né? Você vai correr atrás, cata-cavaco ali com os termos. Depois eu quero saber como é que vocês traduziram cata-cavaco. E, e é bom você ter essas coisas escritas. Então tá. Aqui um exemplo, então, de como ficaria um pequeno glossário pronto aqui. Coloquei todos os termos em português, que eu achei que poderiam aparecer. Inclusive, cometi um erro ali da sigla, tá ao contrário. Do outro lado, de inglês. E nos comentários eu coloquei o que era o periscópio, para eu lembrar da função, quando ele aparecesse no submarino, a pronúncia das duas que eu não sabia, e uma sigla de um dos termos ali, porque eu sabia que a sigla podia aparecer e eu especifiquei para não traduzir a sigla também. Além disso, eu coloquei ali uma pequena biografia dos palestrantes, já que iriam ser apresentados. A nossa almirante Rachel Islands, que poderia aparecer ali para falar dos submarinos dela. Então, ok, como a gente vai pesquisar termos em si, né? O que a gente faz a partir desse momento? Já montei a estrutura do glossário, ele está pronto ali para começar, já consegui o texto dos palestrantes, tudo que pode ser lido, né? Primeira coisa, não aceitar o primeiro resultado sem fazer uma verificação. Acho que, a não ser numa situação extrema, de desespero ali na cabine, não escrever no Google como eu digo parafuso em inglês e pegar a primeira coisa, né? Porque você vai acabar descobrindo ali que parafuso, tá, parafuso é screw, mas se eles estiverem falando de um parafuso sextavado, é outra palavra em inglês, né? Então, fazer uma verificação cruzada. Então, por exemplo, você achou o termo em inglês em determinado contexto, procura ele no mesmo contexto em português e vice-versa, certo? Antes de você bater o martelo. Identificar os itens contextualizados, né? Sempre procurar ali, parafuso, mas que tipo de parafuso, né? Eu achei que a tradução screw ou bolt, mas para esse tipo de parafuso que eles vão usar na palestra, é esse mesmo? É bom verificar. Tomar cuidado com viés de confirmação, com viés confirmatório, porque a gente acaba indo demais em uma direção, às vezes, e tudo parece indicar que é aquilo, e você esqueceu de perceber, talvez ali, sei lá, que o formato da cabeça do parafuso muda o nome dele. E entender a função do termo também, mais do que entender só o termo como intérprete, eu acho que é importante a gente entender o que que aquilo faz. Então, por exemplo, você vai traduzir um congresso de medicina, e você pega, sei lá, um órgão do corpo. Você sabe o que que o coração faz, você sabe o que que o estômago faz, mas eu não sei, por exemplo, o que que o apêndice faz. Eu acho que é importante a gente dar uma lida rapidinho na função do apêndice e as palavras relacionadas ao apêndice que podem aparecer. Então tá, alguns cenários aí
para começar as pesquisas. No cenário 1, seu cliente enviou material de referência. No cenário 2, o cliente não enviou nenhum material, ele te odeia. O que aconteceu hoje. Como a gente vai lidar com o material de referência que o cliente enviou? Procurar ler todo o material com bastante atenção, aquelas técnicas de leitura rápida, fazer uma tradução mental ali, prima vista, né? Procurar ali, olha, esse termo aqui pode me dar algum problema, esse não, essa frase aqui faz muito sentido, é muito fácil para mim. Destacar os termos que possam oferecer desafios. E por último, o que que a gente faz se não der tempo, né? Você está numa situação, putz, não dá tempo de eu ler tudo. Eu não tenho material de referência, eu tenho, sei lá, o nome do meu cliente, por exemplo. Eu sei que ele é o maior doutor de coloproctologia do mundo. Eu vou pesquisar coloproctologia, mas eu não tenho mais nenhuma informação sobre essa pessoa. Não tem nenhum vídeo dele no YouTube, não tem nada, mas ele tem muitos artigos escritos. Eu baixei todos os artigos dele. E agora, o que que eu faço com todos esses artigos, né? Eu vou ler todos os artigos dele, sublinhar todas as palavras que eu encontrar lá. Não dá certo, gente. Leitura demais vai acabar. Você não tem tempo para isso. Você não tem tempo. Você tem que se preparar, você tem que achar as palavras importantes. Você não precisa ler todos os artigos da pessoa. E para isso existem ferramentas. E a ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Anticonc, que é um manipulador de corpos. É um programa que você baixa no seu computador, tem para Windows, tem para Mac. É uma ferramenta que foi criada para criar um corpus rápido e avaliar as palavras mais comuns em um texto, verificar listas de palavras, tudo que tem dentro de um texto que possa ser mais relevante ali, ou que se destaque. Ok, então esse aqui é o site do Anticonc. Vou fazer uma demonstração rapidinha dele, só parar de compartilhar o PowerPoint. Pronto. Esse é o Anticonc. Eu já preparei ele aqui. Eu coloquei o primeiro livro do Harry Potter, o Harry Potter e a Câmara Secreta em inglês, ele. E eu importei ele aqui, abri arquivos como um corpus rápido. E eu cliquei nele e cliquei nessa parte de Word aqui, que é a palavra, para gerar uma lista de palavras, para ele achar as palavras mais comuns do meu texto. E aí vocês podem ver, né, quais são as palavras mais comuns. Normalmente vão ser preposições, artigos, ele, ela, a, né, aqui. Toda essa lista. Harry, né, você, ele dentro. Então, nada de muito importante aqui. Então, vamos supor que eu tenha colocado todos os artigos de um médico aqui, por exemplo, tudo que eu achei na internet dele. Esse programa vai varrer todos os artigos, todos os arquivos e vai fazer essa lista para mim de quais são as palavras mais comuns. E a primeira coisa que eu vou fazer é ignorar todas as palavras que eu estou vendo aqui, porque eu sei que elas não são importantes, né? São só preposições, só artefatos linguísticos comuns, né? Não tem nada técnico aqui. Ron, que é o nome do personagem. E na verdade seria importante, né, se a gente estivesse trabalhando com um glossário de Harry Potter, porque os nomes dos personagens são traduzidos em Harry Potter, né? O Ron vira Ronnie. É, o Hagrid, vamos lá, Hermione. Vamos achar uma palavra que mudou bastante. Snape, professor, Dumbledore, Dudley, foi, Venom, que é só nome de gente. Potter, McGonagall. Pronto, aqui. Uma palavra que tem tradução. A escola do Harry, Gryffindor. E aí eu achei a palavra, mas vamos dizer que eu não sei o que que é isso ainda. Eu não sei que é a escola dele, né? E assim, eu achei essa palavra. E aí, eu tenho que abrir o arquivo e procurar? Eu dou 2 cliques nela, eu começo a ver todos os contextos em que ela apareceu, todas as frases que contém Gryffindor no livro, e com a frase, tudo que o contexto anterior e o posterior também, certo? Além disso, de eu poder ver todos os momentos em que a palavra apareceu,
E ela apareceu 86 vezes no livro, dá pra ver aqui no canto. Posso fazer um plot da palavra, vamos ver aqui. Isso aqui, esse plot, ele vai marcar todos os locais no texto em que ela aparece. Então, ou seja, vocês podem ver aqui que demora um pouco para começar a aparecer Grifinória, né? Passa toda a introdução do livro, aí depois ela começa a aparecer bastante aqui no meio, ela aparece quase toda a página, provavelmente quando está tendo as disputas entre as casas no livro, e vai diminuindo a frequência lá para o final. Então eu já posso imaginar que tem alguma coisa a ver com essa parte aqui do livro. Aqui seria a melhor parte para eu verificar. E se eu clicar aqui no plot e meu computador não travar, a gente poderia ver que momentos do livro que seriam esses. Ai, mas o computador travou. Pera aí. Deixa eu fechar o anticom e abrir ele de novo. Pronto. Aí ele tá sem nada, né? Não tem nenhum arquivo aqui. Vou colocar o Harry Potter de novo. Ok, gerou. Vou pedir para gerar a lista de palavras novamente. E aí vou escolher uma palavra aqui. Vamos voltar na memória, né? Desculpa. Ah, aqui, essa aqui é uma boa também, que é o esporte que eles praticam, que é o quadribol, Quidditch. É, aí a gente pode ver em que momentos do livro ele aparece. Demora um pouco para aparecer também, depois aparece espaçadamente. Posso fazer uma pesquisa nos arquivos. Isso aqui funciona mais se eu tiver vários arquivos. Mas ele mostra na folha mesmo. Por exemplo, o texto no livro aqui em que aparecem as palavras, eu posso ir verificando sem precisar abrir em outro programa. Posso fazer um cluster com as palavras. Então é o seguinte, quais são as colocações mais comuns que aparecem junto com o quadribol? Aí olha aqui, ó. Quidditch Match, né? Uma partida de quadribol. Quidditch Cup, uma copa de quadribol. Quidditch Field, um campo de quadribol. E vai passando. Quidditch Through. Quidditch Through eu não sei o que que é. Eu clicaria para verificar. Ah, Quidditch Through the Ages. É, o quadribol através das eras. É o nome de um livro que existe dentro do universo deles. Mas enfim, eu acho um recurso muito útil para a gente achar não só a palavra, mas também o agregado das palavras que vão acompanhá-la. A gente pode fazer o Ngram também. Eu vou mostrar mais à frente um programa do Google para poder fazer isso com qualquer palavra, que ele mostra quais são realmente os colocados mais comuns. Aqui as palavras que acompanham, né, as colocações colocados que acompanham com mais frequência o Quidditch. Aí, ó. Match, Cup, Ages, Captain, Field. E você pode. E aí eu tô com a distância aqui de 5 palavras para a esquerda para 5 palavras para a direita, né? A gente pode hum, diminuir isso, assim. Eu só quero ver as palavras que sucedem a palavra que eu tô procurando. Vou botar aqui, ó, 0L, que é zero à esquerda, e 1 à direita. E recomeçar minha pesquisa. Ele só vai encontrar as palavras imediatamente depois de Quidditch. A mais comum é match, 9 vezes, depois field. Ok, agora eu quero ver, por exemplo, a palavra mais comum que antecede Quidditch. 1 à esquerda, 0 à direita, né? 1L, 0R. Playing, play, the, about, follows.
Aí já dava para saber que era um esporte, né? Com isso daqui tudo que eu verifiquei. Palavra-chave, mas aí aqui eu preciso de outro corpo de referência para utilizar. Posso gerar uma, eu posso gerar uma nuvem de palavras, por exemplo, com os colocados de Quidditch. Vou fazer isso. 5L. Isso é mais assim, se quiser visualizar uma coisa, fazer um recursinho visual, mas eu nunca usei a nuvem de palavras. Aí. Bom, e é isso. O anticonc serve para isso, para você trabalhar com a quantidade de texto absurda, conteúdo demais, muito material antes de fazer uma interpretação, precisa montar um glossário, não dá tempo de você ler tudo, você pode usar esse programa, que é um concatenador de texto, para poder ali encontrar os termos que você precisa verificar. Voltando para a apresentação. Ok, gente, agora alguns recursos que eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecer, eu vou fazer só meu comentário pessoal a respeito de cada um deles. Primeiro é o Lingui, que é um corpus também, além de ser um dicionário. Essa primeira parte dele funciona como um dicionário. Peguei o termo aqui hatch, que é escotilha, em português, que foi o que eu usei, uma das primeiras coisas que estava no glossário de submarinos. Ele é muito bom, assim, como dicionário, mas principalmente como pesquisa de corpus. Só que ele não filtra o tipo de corpus que você está pesquisando. Então, por exemplo, se eu quero olhar ali só textos acadêmicos da área de engenharia, ele não vai fazer isso para mim, ele não vai separar isso para mim. Se eu quero olhar só textos de biologia, ele não separa. Se eu quero olhar só textos falando de rede social e TikTok, ele também não faz isso para mim. Então, olha aí o perigo de eu utilizar, por exemplo, os primeiros resultados que aparecem ali no corpus, né? Só uma vez que apareceu escotilhas. Ok. Os recursos que eu mais gosto, né? Os recursos de linguística de corpus. E aqui eu estou falando de dois, que são o COCA, que é o Contemporary Corpus of American English, alguma coisa assim, e o corpus do português. Funcionam bem parecido com o Anticonc que eu mostrei para vocês, só que eles já classificaram, filtraram e trabalharam milhões e milhões de textos de diversas áreas. Aí aqui no caso eu procurei a palavra torpedo e pedi o contexto dela. E vocês podem ver que torpedo aqui não era só torpedo não é usado em inglês não só como substantivo, mas também como verbo, né, o torpedear. Outro recurso muito importante são os glossários do PROS. Eu ouvi algumas pessoas chamando de Prozê também, que é um site de trabalho de tradução, acho que todo mundo deve conhecer. É um site muito, muito interessante e tal. E o mais legal desse site é que eles têm as discussões de cada termo, que eu acho que é a coisa mais rica dentro dele. Tem um. Não dá para levar tudo. Não dá para tomar tudo como certo de cara no prós, porque tem a discussão, as pessoas erram, e assim, o sistema favorece a resposta que foi escolhida pelo autor primeiro, não a que foi mais votada por todas as pessoas e nem a que foi mais bem embasada, tal. Pode acontecer, então, de você achar um termo ali que a resposta que recebeu a premiação, os kudos, não é a mais adequada ou não é a explicação mais completa do assunto. Mas é interessante pela variedade de termos e áreas. Wikipédia. Wikipédia pode parecer idiota como recurso, quando eu falo assim, mas eu acho o melhor recurso para encontrar espécie de animal, nome de fruta, nome de planta. Porque, por exemplo, é, vocês sabem dizer mico-leão dourado, inglês ou espanhol? Eu não, eu não sei. Eu sei porque eu fiz essa palestra. Mas eu não sei dizer mico-leão dourado, não tenho a menor ideia.
não é macaco, né? Eu sei que não é macaco, não vou usar essas palavras, não é monkey, não é mono. E, e aí eu descobri que é um Golden Lion Tamarin em inglês, ou um Tamarino Leão Dourado, ou Titi Leão Dourado em espanhol. Muito bonitinho. É, vim falar do recurso mais valioso aqui para as áreas técnicas, o dicionariotécnico.com. Meu amigo Rafael, é, eu amo o dicionário do Rafael, eu sou apoiador. Eu acho que é o dinheiro mais bem investido da minha vida, porque não só eu tenho acesso ao dicionário, mas assim, como eu fui um dos primeiros apoiadores, eu vivo perturbando o Rafael pessoalmente, quando eu estou desesperado no meio de uma interpretação e não tem tempo de pesquisar algum termo. E ele é muito bom de pesquisa, muito bom. Inclusive, ele deu uma palestra recente na Translators 101 sobre pesquisa. Eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada. É, e aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, do termo spillway, que em engenharia civil é vertedouro, e não só tem uma explicação, tem um desenho, tem o contexto de corpos embaixo, tem o significado, tem outros nomes alternativos que podem aparecer. Gente, é um dicionário maravilhoso, eu sou apaixonado por esse dicionário. Eu contribuo para ele de vez em quando e eu acho que tudo que eu fizer para ele é pouco. Tem uma mensagem aqui no chat. Tá bem, obrigado. Tá. É, outro recurso mais recente é ChatGPT. Pode ser outra inteligência artificial dessas que lidam com texto também, é, mas tem várias. E o prompt que eu costumo usar para gerar um glossário, tipo, um glossário de emergência, estou numa situação ali, eu não sei o que que eu faço, eu não sei como achar os termos. Eu posso pedir para o chat GPT um prompt como esse. E eu ia usar outro exemplo, mas eu ouvi a pergunta na palestra do Evandro e fui lá e fiz um novo. Você pode criar um glossário inglês-português em formato de tabela sobre notação musical e partituras. E ele gerou ali rapidinho para mim um glossário em formato de tabela, com os termos em inglês e os termos em português. E provavelmente ele cometeu vários erros, eu teria que verificar todos eles um por um. Mas olha, você está ali naquela situação ali, ferro e fogo, né? Dentro da cabine, você não tem tempo de pesquisar. Isso aqui é um recurso excelente, certo? E te dá toda uma noção. Você pode estabelecer também, você pode criar um glossário de 30 termos, de 100 termos, de 150 termos, e ele consegue aproximar muito do resultado ideal, apesar de vez em quando ele cometer erros assim, ele alucina nos erros. Eu pedi para ele fazer um glossário, por exemplo, para mim de hierarquia da Marinha, tomando como base ele cometeu uma série de erros ali que, bom, enfim, tem que, é uma coisa que tem que verificar realmente. Outro recurso é o Google Ngram, que eu utilizo ali quando eu estou com dois termos e eu preciso comparar qual desses dois é o mais comum, por exemplo. Aí o que que eu faço? Eu estou em dúvida se eu vou dizer cause pain ou produce pain, né? E qual que é mais comum, por que que eles são mais comuns. E, e ao longo dos anos, vocês podem ver uma linha do tempo ali. O azul é o cause pain e o vermelho é o produce pain. É que cortei a borda da imagem, desculpem. Vocês podem ver que produce pain foi cada vez menos usado e cause pain foi cada vez mais usado ao longo dos anos em livros, né, numa coletânea de livros aí que o corpus utiliza. Lembrando que, novamente, não dá para filtrar por área, né, nesse recurso, então, às vezes você tem um termo que é mais usado em biologia do que ele é usado em engenharia, então, mas se você vai falar de engenharia, não faz sentido utilizar certa coisa. E por último, coleguinhas, gente, tenham coleguinhas de cabine e contem com eles ali, escrevam ali na sua anotação, o que é isso? E a pessoa pesquisa e te ajuda. Teve uma recente, eu esqueci como é que falava Oceania em, em inglês. Esqueci, não lembrava, porque eu lembrava que não era Oceania, mas eu esqueci o que que era.
a pessoa que estava do meu lado me ajudou ali, pesquisou rapidinho e achou o termo. Era Australian Continent, né, continente australiano. E a gente tem que se preparar para as horas também que o nosso glossário dá errado. E aqui é um exemplo que é o chão de fábrica. Você aprende um glossário hipertécnico, com os termos perfeitos. Chega lá no na hora, o cara que opera aquela máquina todo dia, ele e os outros colegas dele, ele não usa as palavras que você pesquisou. Ele usa um apelido que ele deu ali na hora. E é isso. Você tem que descobrir o que que é. Mas, pelo menos assim, nesses contextos chão de fábrica, você tem a oportunidade de perguntar as coisas para as pessoas. Ou então, as pessoas ignoram as traduções e só usam os termos em inglês mesmo. Ou em espanhol, ou a língua que for. Aí você ignora o que você aprendeu e segue o fluxo. Ou você errou mesmo. Pode errar, e aí ter humildade para quando você for corrigido, às vezes a pessoa levanta a mão ali, ou não é isso. Aceitar e continuar. Vida que segue. Não discuta com as pessoas que estão assistindo a palestra, que estão ouvindo ali. Eles provavelmente sabem bem mais do que você. Tá bom. Ok, Google está preparado, lindo, perfeito. E agora, né? Memorizá-lo. Técnicas de memorização. Recomendo o uso de flashcards, né? Fazer um cartãozinho com a palavra aqui, escreve de um lado de uma língua, do outro lado de outra língua. Um software ou site que você pode utilizar para isso é o Anki ou Quizlet, tanto faz. O Anki eu acho que ele é pago para os iPhones. Aí meus colegas que utilizavam esse tipo de coisa e tinham iPhone, eles usavam mais o Quizlet. Mas tanto faz. Fica assim, sabe? Você vê uma cartinha, figurinha ali, a palavra, e do outro lado vai estar a tradução. É coisa bem de criancinha mesmo, mas é excelente para você decorar glossário, coisa que você não sabe ainda. Ou então você faz isso num pedaço de papel mesmo. Escreve ali, depois você cobre. Pega um, sei lá, um marca-página, cobre um lado da coluna e vai tentando ler e falar o equivalente na outra língua. Ler e falar o equivalente na outra língua. Aqui é o Anki, o site dele para baixar no Play Store. O Quizlet, que faz a mesma coisa, né? Cria os cartões e você pode verificar as palavras. Fazer uma demonstraçãozinha rápida do Anki para vocês. Eu importei para ele aquele vocabulário, aquele glossário que eu tinha mostrado no começo lá dos submarinos. Eu vou mostrar para vocês como é que fica no computador. Ok, estou no Anki. Já importei meu glossário. Não precisei fazer nada no meu arquivo de Excel. Só precisei salvar ele no formato CSV, que é um formato que o Anki aceita, o Excel aceita também, permite salvar. Aí eu vou clicar nesse deck e vou clicar em estudar. Aí, português não é uma palavra, gente, perdão. Isso aqui não é uma palavra, não. Pronto, submarino. Aí submarino era a primeira palavra lá. Aí submarino em inglês, submarine, né? Eu sei, beleza, ótimo. Eu fui bem, achei fácil, achei fácil. Aí ele vai demorar 4 dias para repetir essa palavra de novo para mim. Se eu botar que tá bom, 10 minutos. Se eu botar que tá difícil, 6 minutos. Se eu botar de novo, daqui a 1 minuto ela aparece para eu fazer de novo. Vou botar que tá fácil, porque essa aqui eu já sabia. Submersível. Alguém quer tentar no chat? Não? Mas vamos lá. Submersible. Ok. Casco. Casco do submarino. Era isso aí, Ana Paula. Boa. Aí, casco do submarino. Essa eu erraria de cara, né? Eu não saberia o casco do submarino. Hull. Aí eu clico aqui em Again e ele vai no final vai repetir esse cartão para mim. Certo? É um aplicativo. Você pode baixar no seu celular, usar no seu computador, tanto faz. Então é isso. Vai aparecer a palavra de um lado e você tem que falar a tradução. Se você acertou, você coloca good ou easy. Se estava difícil para você aqui, hard, se você não sabia, again. Ok. É isso. Para decorar. É isso, pessoal.
É assim que eu monto meus glossários e depois decoro eles. Alguma pergunta?